Fala galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 10ª aula. Pessoal, aí na apostila, caderno 2, tá? Página 12, Impressionismo, a pintura das luzes. Acompanhe a leitura comigo. As pessoas que viviam na Europa no fim do século XIX, o século XIX vai de 1801 a 1900, então o final do século XIX, 1870, 1880. Estavam ávidas por novidades, quer dizer, estavam querendo muito. Paris, que é a capital da França em especial, era um centro de efervescência cultural. Ali que tudo acontecia. Até aquele momento, a pintura era um dos principais meios de retratar a realidade. Porque não havia fotografia, né? Então a pintura que retratava a realidade. Novas terras descobertas, grandes governantes, que tinha a pintura histórica também, a pintura em homenagem aos grandes políticos, eventos históricos, animais, paisagens, etc. Houve quem pensasse que a descoberta da fotografia e, posteriormente, o desenvolvimento do cinema fossem acabar com a pintura. O surgimento da fotografia e a evolução das suas técnicas fizeram com que os registros instantâneos, como os retratos, se tornassem acessíveis, principalmente para as populações mais abastadas. E abastadas são ricas, né? E alguns setores da classe média, tá? A classe mais humilde não tinha acesso. Mas nem por isso, tá? As pinturas, elas acabaram. Elas simplesmente começaram a focalizar no estilo do artista, tá? Aí apareceu a criatividade mais do que a realidade. Hoje em dia é possível que as linguagens visuais se renovam. Se fotografar é escrever com a luz, pintar é descrever os efeitos que a luz produz na percepção visual. Muito interessante essa frase, porque sem luz não há fotografia, né? E sem luz também não há efeitos de luz e sombra. Esse efeito de luz e sombra, que é captado na fotografia, também é captado nas pinturas pelos artistas, que se dedicaram mais, depois da fotografia, a registrar esses efeitos. Na percepção visual e na interpretação do que se vê. Essa atenção aos efeitos de luz solar sobre os objetos e paisagem deu origem ao movimento artístico que revolucionou as práticas de pintura, o impressionismo, justamente por conta do advento da fotografia. Então, o impressionismo são aquelas pinceladas soltas, né, no quadro, onde dá a impressão de ser alguma coisa. Se você olha bem de pertinho, quase que não dá, parece que foram tintas jogadas na tela. Quando você vai mais distante, quanto mais você vai ficando mais longe da pintura, mais você vê as formas, né? Aí acontece ali a mágica da visualização da imagem que o artista queria transmitir. Observe, por exemplo, a imagem do quadro Impressão, Nascer do Sol, do Francisco Claude Monet, que justamente esse quadro que deu início e deu um nome ao movimento impressionista, feito em 1840, entre 1840 e 1926, aliás, que ele nasceu, né, Claude Monet. Essa obra deu origem ao nome do movimento. Você percebe que a pintura é feita com pequenas pinceladas, produzindo manchas com contornos nítidos? Sim, né? Note que ainda assim podemos ver a cena tratada pelo pintor, mesmo com as incongruências das tintas praticamente jogadas na tela, a gente percebe a imagem, principalmente quando a gente olha de longe, aquilo que eu falei. As nuances de cores e os efeitos de luz representados nos remetem aos primeiros momentos da manhã, delicadamente refletidos na água. Então realmente essa imagem, esse lugar, ele existe, tá? Não é criatividade do artista, esse local existe, foi realmente pintado quando o sol estava nascendo e retratado aí o efeito da luz solar sobre o local, tá? Então a gente vê, esse quadro aí tem 48 centímetros por 63, justamente por eles terem que pintar o efeito que a luz incidia nos objetos, eles tinham que pintar muito rápido, porque conforme a luz solar ia mudando, o tempo ia passando, o sol ia mudando sua força e consequentemente mudando a sua incisão nos objetos e consequentemente as cores também iam mudando, né? Tá? Então tinha que ser uma pintura rápida mesmo. Tá aí o quadro. Ukiyo-e. Ukiyo-e
Dois pontos. A inspiração oriental do impressionismo. Será que o impressionismo influenciou também o Oriente? Algumas gravuras japonesas influenciaram muitos artistas do impressionismo. Ah, então foi o contrário. Os japoneses influenciaram o impressionismo. Olha só que interessante. O Kyo-e em japonês significa literalmente imagens do mundo flutuante. Imagens do mundo flutuante. É um gênero de xilogravura. Bom, nós já aprendemos que xilogravura é aquela técnica de gravura que utiliza uma matriz de madeira. O artista talha primeiro a madeira, deixando em alto relevo a imagem que ele quer imprimir, e por meio da qual se faz impressões com uma prensa ou com as próprias mãos, tá? O artista coloca a folha sobre essa como se fosse um carimbo, tá? E depois tira a folha e aparece a imagem que foi talhada. Uma das gravuras mais famosas desse estilo é a Grande Onda de Kanagawa, feita pelo pintor e gravurista japonês Kitsushika Okusai. Aí ele viveu em 1760 e 1849. Ela integra uma série chamada 36 Vistas do Monte Fuji, composta por paisagens observadas nesse local no Japão. Observa bem aqui a imagem de uma grande onda, né, de Kanagawa, que o Katsushika Okusai fez entre 1830 e 1831, é uma estilogravura, né, com cores sobre papel de 25 centímetros por 37. Observe que tem alguns barquinhos no mar aqui, ó, sofrendo com as grandes ondas. Lá no fundo, lá no fundinho, o Monte Fuji, o famoso Monte Fuji japonês, tá? Bom, cores complementares e análogas. Agora vamos analisar o uso das cores agora, no impressionismo. Bom, para isso, retomaremos um pouco dos estudos sobre as cores. Então, entre as cores pigmento, que são as que nos interessam neste momento, temos duas classificações, as transparentes e as opacas. Bom, observe a seguir um esquema das cores pigmento transparentes primárias e secundárias. Cada cor primária é complementar de uma cor secundária e vice-versa, como pode ser visto no círculo cromático. Por exemplo, ó, nós temos as três cores aqui, ó, o amarelo, o azul, tá? E o vermelho, que misturadas entre si te dá uma outra cor, tá? No caso aí, o verde, que é uma cor secundária, o azul mais escuro, né, o lilás, tá? Então, onde está 1 é cores primárias, onde está 2 são as cores secundárias. Observe bem aqui nesse círculo cromático as cores complementares, são as complementares, né? Uma complementar quer dizer totalmente contrária à outra. No caso, o verde aqui é totalmente complementar do lilás, tá? E análogas são as que são que têm a mesma densidade, são mais parecidas dentro de um contexto primário. Por exemplo, se a gente pegar o amarelo, o análogo ao amarelo é o verde clarinho, aqui o laranja, e já vai chegando próximo aqui do vermelho, tá? Então são as análogas, tá? Então aqui é um círculo cromático em cores complementares ou contrastantes, e as análogas ou harmoniosas. Lembrando que se a gente girar rapidamente esse círculo cromático, vai dar a luz branca, tá? Que é justamente a luz do sol, quando ela incide num prisma, como por exemplo no final de uma chuva, fica aquelas pequenas gotículas, aparece o arco-íris, tá? Justamente porque na luz solar, na luz branca, existem as cores do arco-íris. Então, pares complementares ou contrastantes, por exemplo, as cores primárias, nós temos aqui, no caso, as verdadeiras cores primárias hoje, tá? Não de antigamente. Antigamente era amarelo, azul e vermelho. Hoje a gente chama de ciano o azul, tá? O magenta, que é o próximo do vermelho, que é parecendo um lilás, e o amarelo. Hoje, usado, né, nas impressoras de hoje em dia, são essas cores as primárias, tá ok? Depois de vários estudos, né, percebemos que essas três cores primárias é que elas dão origem às demais, todas as outras cores, tá? E aqui nós temos a secundária, que é o vermelho, o verde e o azul cobalto, que é o azul marinho.
Bom, perceba que os pares de cores complementares estão em lados opostos do círculo. As cores complementares são muito usadas para destacar elementos e direcionar a atenção de quem observa a imagem. Por exemplo, quando você vai fazer um post, um cartaz, você quer chamar a atenção das pessoas, você coloca duas cores complementares. Tá? Porque aí vai haver um contraste muito maior e vai chamar mais atenção, né? Isso acontece por conta do contraste entre elas. Já as cores que se encontram próximas umas às outras, que são as análogas, né? Dentro do círculo são chamadas de cores análogas ou harmoniosas entre si. São cores próximas, parecidas. Observe novamente a tela, Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Veja como é suave a passagem das águas para o céu. Esse efeito é obtido com o uso de cores análogas. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Então você observa que realmente vai passando, né? Como se fosse um degradê. Eles chamam de degradê, né? Quando vai do escuro mais passando do escuro para o claro, né? De forma gradual, tá? Agora tente perceber a área da tela que tem maior destaque em termos de cores. Qual cor se destaca? Quais tipos de cor a contornam? É possível perceber que o sol é o elemento central da tela impressionista de Monet, representado em laranja, está rodeado de pinceladas com tons azulados, que estão exatamente no lado oposto do círculo cromático. Isso compõe um efeito de contraste. A gente pode ver realmente, né? O azulado com o alaranjado, que equivale justamente às cores contrastantes, né? Dentro do círculo cromático. Muito bem, pontilhismo agora. Pontilhismo. Pontilhismo é a maneira dos impressionistas, ainda dentro desse movimento, é a maneira dos impressionistas, outros artistas também trabalharam na pintura as diferentes combinações, as cores, as diferentes combinações e composições de cores, modificando as pinceladas. Como o nome diz, a técnica do pontilhismo, os artistas exploram pinceladas regulares, de cores puras, quer dizer, sem mistura, compondo inúmeros pontos sobre a tela. Nessas pinturas, as várias cores não eram feitas com mistura de tintas, mas sim por meio de aproximação de minúsculos pontos coloridos que, ao serem observados à distância, formam novas cores e dão a sensação de vibração. Assim, se você observar uma pintura de longe, pode enxergar a cor verde. E ao se aproximar da tela, passa a ver pequenos pontos azuis e amarelos, que o azul e o amarelo juntos formam o verde, né? Se misturar o azul e o amarelo, né? Observe a pintura O Pinheiro em Saint-Tropez, do francês Paul Signac. Ele nasceu em 1863 e morreu em 1935. O céu é composto apenas por suaves nuances de cor laranja, enquanto as folhas se destacam tanto no tronco quanto no fundo. Harmonia e contraste formam a base do pontilhismo, como podemos ver nos elementos dessa pintura. Para aprimorar sua técnica, Signac e o pintor francês Georges Seurat trabalharam juntos, tendo como base as pesquisas científicas ópticas. Então, lógico, pontilhismo a gente fazia no parquinho, né? Com canetinha, né? Pra criar. Aqui não, aqui já tem um estudo, né? Bem aprimorado de cores, enfim. Parece uma pintura de criança, mas não é. Tá? Tem todo um estudo bem forte sobre as cores. Tá? E é um óleo sobre tela. 72x92, feito em 1909. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Agora a gente vai falar de música, tá bom? Música, compondo os sons agora. O conjunto de melodia, harmonia e ritmo, forma a base das músicas em geral, tá? Sons do cotidiano, como o barulho do trânsito nas cidades ou de lugares com muitas pessoas, não costumam
ter a combinação intencional desses elementos. Não costuma ter harmonia, são considerados ruídos. E por isso, normalmente, não são considerados músicas em si, mas sim ruídos. As composições musicais, se bem que eles, em determinados momentos da música, eles podem ser inseridos e fazer parte harmoniosa da música, mas isso de acordo com a letra da música. Por exemplo, se a música falar sobre cidade, né, sobre a parte urbana, né, de uma cidade, e pode colocar ali, né, sons de buzinas de carros, ambulância, enfim, só para caracterizar aquele momento da música. Aí ele deixa de ser um ruído. Tá? As composições musicais comuns costumam expressar sentimentos ou ideias. Geralmente a música transmite isso, né? Mas também podem nos ajudar a conhecer o contexto histórico e cultural de determinada época ou lugar. E como, né? O compositor carioca Donga nasceu em 1890 e faleceu em 1974, por exemplo, ficou conhecido por ter feito em 1916 o registro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né, da partitura da canção Pelo Telefone, tá? Feita no Rio de Janeiro pela gravadora Casa Edson Odeon, em 1916, considerado o primeiro samba registrado e gravado. Primeiro samba. Dá uma escutadinha na música aí. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Outra vez. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 põe as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. Ai, 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 põe as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica triste se és capaz e verás. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Em 1997, Gilberto Gil, nasceu em 1942, lança o hit pela internet Quanta, da Warner Music, de 1997, que dialogava com as novidades nas comunicações trazidas pela popularização da internet. Quais novidades você imagina que cantaremos daqui 80 anos? Então escuta aí a musiquinha do Gilberto Gil. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Leve um oriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pai de pé. Barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link do site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. De Connecticut acessar o chefe da máquina milícia de Milão, um hacker mafioso acaba de soltar um vírus que ataca programas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contar
contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. O chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um video poker para se jogar. Promover um debate via internet, grupos de conectar. Quero entrar na rede, promover um debate via internet, um grupo de dietes de conectar. Te acessar. O chefe da máquina milícia de Milão, o hacker mafioso, acaba de soltar um vírus pra tocar problemas no Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. O chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um video poker para se jogar. Bom, pessoal, a gente vê uma foto, né, do compositor Donga, autor do primeiro samba registrado e gravado, tá aí. Bom, instrumentos e aspectos das composições musicais. Bom, existem categorias de instrumentos que são especialmente vinculadas aos aspectos melódicos, harmônicos e rítmicos das estruturas musicais, tá? Então a gente vai ver essa categoria de instrumentos. A seguir conhecemos alguns deles, bem como a função que desempenham. Então nós temos os instrumentos melódicos. Bom, melodia é quando uma nota é cantada depois da outra, tá? Por exemplo, quando um cantor canta, ele está fazendo uma melodia, né? Então não tem outros instrumentos acompanhando. Então a melodia é um dos principais elementos de uma composição musical. Trata-se da sequência de notas ordenada e em determinado tempo para formar uma música, que pode ser cantada, tocada ou assoviada. Os instrumentos melódicos que caracterizam por tocar uma nota de cada vez, né, são os instrumentos melódicos, toca uma nota de cada vez. É o caso de muitos instrumentos de sopro, por exemplo, como a flauta, qualquer tipo de flauta, transversal ou não, o trompete, e de alguns instrumentos de cordas friccionadas, no caso o violino, no caso, né, que podem ser melódicos e harmônicos, que pode ser tocado 2 ou 3 ou até 4 cordas ao mesmo tempo. Mas geralmente é tocado uma corda de cada vez. Existem os instrumentos harmônicos. Bom, agora a harmonia é o elemento que caracteriza a combinação de sons, combinação de notas tocadas ao mesmo tempo. Então quando o cara vai lá no piano e toca 2, 3 notas ao mesmo tempo, aí ele está fazendo uma harmonia. Tá? Isso forma os acordes de uma música. Então, por exemplo, quando faz um acorde no violão, quando ele aperta 2, 3 cordas e toca todas as cordas do violão, quer dizer, está fazendo uma harmonia. Então, os instrumentos harmônicos são aqueles capazes de tocar várias notas ao mesmo tempo. Eles também têm a capacidade de produzir melodias. Em uma banda, por exemplo, enquanto alguns instrumentos constroem a melodia de uma música, claro que o piano pode fazer além de harmonia, tocar 2, 3 notas ao mesmo tempo, também pode tocar uma de cada vez, assim como o piano, né? A guitarra, que pode tocar uma nota de cada vez também quando ele estiver fazendo um solo, né? Mas também, diferentemente da flauta, por exemplo, do saxofone, do trompete, do trombone, que toca uma nota só, já o violão, o piano podem tocar várias notas ao mesmo tempo. Outros podem acompanhá-la para criar a sensação de harmonia. Um exemplo é quando uma guitarra faz um solo e outra mantém a base melódica, né? Acabei de falar. Instrumentos harmônicos de cordas. Vamos lá. Os instrumentos de cordas são os que produzem sons por meio da vibração de uma ou mais cordas presas à sua extremidade, quer dizer, puxadas, né? Alguns exemplos são a harpa, a guitarra elétrica e o ukulele, tá? Que é esse violãozinho pequenininho aí, parece um cavaquinho, mas tem corda de nylon. E o violão, tá? O famoso violão que todo mundo conhece. Então,
São instrumentos harmônicos de corda. Bom, você sabia que no início do século XX, 1930 mais ou menos, alguns artistas começaram a explorar o que passou a ser chamado de música experimental. O que é isso? Um estilo inovador que utilizava intencionalmente sons não convencionais nas composições, como sons do cotidiano, sons de objetos, efeitos diversos e até mesmo silêncio. Desde a sua origem, há discussões sobre os limites do experimentalismo musical, pois muitas vezes as composições desse estilo se aproximam do que consideramos ruídos, né? Hermeto Pascoal, grande Hermeto Pascoal, ele fazia muitas composições experimentais, tá? Com vários tipos de instrumentos diferentes. Dá uma olhadinha no Hermeto Pascoal aí, ó. Bom, instrumentos harmônicos de teclado. Os instrumentos de teclado produzem sons por meio do acionamento de teclas, ok? Que interagem com determinado mecanismo, no caso. Entre os exemplos temos o cravo, que é vamos dizer assim, é o pai do piano, tá? O acordeon, chamado também de sanfona, enfim, tem vários nomes, né? E o piano, tá? Que apesar, olha só o zoom, né? Apesar de o piano ser um instrumento de teclas, ele é considerado também um instrumento de cordas percutidas, que são os bastõezinhos que vão batendo na corda, por isso que faz o efeito do som do piano, tá? É também um instrumento de percussão. É melódico, é harmônico, é percussivo, quer dizer, mistura tudo num instrumento só. Então ele tem como se fossem martelos que percutem, bate nas cordas quando as teclas são acionadas, através de um mecanismo, né? E é um mecanismo diferente do cravo, por exemplo, que belisca as cordas quando as teclas são tocadas. Bom, aí evidentemente temos os instrumentos rítmicos por fim. Então, o ritmo é um elemento que dita o movimento da música, né? Sua cadência, ou seja, como a música se desenvolve no tempo. Então nós percebemos o ritmo na força e na duração das batidas realizadas em sequência. Os instrumentos rítmicos são variados. Os instrumentos percussivos, como a bateria, o pandeiro, o triângulo, são os que costumam estar associados mais diretamente a esse aspecto. Mas também é possível marcar o ritmo com o contrabaixo e com a guitarra, como é feito nas bandas de rock ou mesmo com o piano. Então, de acordo com a velocidade que você toca as teclas, né? Aquilo pode direcionar para o ritmo. Quer dizer, entre o intervalo e a duração de uma nota para outra, é possível determinar o ritmo de uma música. Instrumentos percussivos, por exemplo, ou de percussão, tá? Instrumentos cujo som é produzido por meio de batidas, agitação, impacto ou fricção, raspagem de uma superfície a outra, né? Então, a percussão pode ser feita com as mãos ou com auxílio de baquetas, que são aqueles pauzinhos, né? Enfim, é um
um tipo de pauzinho que você pode bater. O tamborim também está no meio disso aí, enfim. Tem vários tipos de instrumentos de percussão, até uma caixinha de fósforo. Por que não? Bom, pessoal, valeu. Por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!